Oi, gente, eu sou a Dani da Verdade Liberta e hoje a gente vai falar sobre prosperidade e sobre ganhar dinheiro. Com certeza você já viu aí nos vídeos, na internet, vários cursos, várias lições que vão te ensinar a atrair prosperidade, a ganhar dinheiro vendendo coisas, como você mudar a sua mentalidade para atrair dinheiro, e a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, com certeza você já deve ter visto por aí muitas igrejas que fazem campanhas de prosperidade. Numa visão assim, a gente tem que prosperidade significa somente dinheiro. E não é isso. Prosperidade vai muito além de dinheiro. Prosperidade quer dizer abundância, fartura, não necessariamente de dinheiro, mas de todas as outras coisas. Então, às vezes, você não é próspero financeiramente, mas você é próspero de saúde, você é próspero num ambiente familiar, você é próspero na realização das suas conquistas e sonhos. Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre dinheiro, porque infelizmente é o dinheiro que move o mundo e é o dinheiro que deixa e faz com que a gente realize os nossos sonhos e muitos dos nossos objetivos. Então, já compartilhe esse vídeo com um amigo seu, porque aqui eu vou falar tudo o que eu aprendi sobre prosperidade, o que é certo e o que não é, e o que tem funcionado e o que não tem funcionado. Muitas igrejas atribuem o fato da prosperidade vir sobre a sua vida conforme você é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eles alegam que Malaquias 3:10 fala sobre isso, que vocês roubaram a Deus porque não foram fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas, nas ofertas que você se propôs a dar. Só que será que é realmente isso a chave da prosperidade? Durante muitos anos eu frequentei igrejas que pensavam assim e eu achava que era realmente isso, que isso estava certo, que eu tinha que ser fiel para que Deus me abençoasse. E quanto mais eu desse para Deus, mais eu receberia. Só que as coisas não aconteciam. Por mais que eu fosse fiel, por mais que faltasse para eu pagar conta, para comprar coisas que eu gostaria de comprar e dando lá o dinheiro na igreja, eu não estava sendo próspera. E eu não entendi o porquê, porque eu fazia votos, cumpria votos, eu pegava aqueles envelopinhos de campanha, fazia campanhas, meu dízimo estava em dia todo mês e mesmo assim a prosperidade financeira não chegava para mim. Aí resolvi trocar de igreja, mudei de igreja, fui para uma outra igreja e comecei a aprender mais sobre isso, sobre essa questão das ofertas e dos dízimos que eu já tinha uma noção. Aí eu aprendi bem mais, inclusive a gente já comentou sobre isso aqui no canal. E isso foi abrindo a minha mente. E aí vários acontecimentos, várias coisas que foram acontecendo e eu fui observando, cursos que eu fui fazendo dentro da internet em que as pessoas contavam um pouco da vida delas e como elas tinham virado milionárias. E eu sempre observei um ponto em comum: pensar no próximo, ajudar ao próximo e desapego ao financeiro. E aí eu comecei a associar as coisas e fui fazer alguns cursos não relacionados a financeiro, né? Relacionados a outras coisas. E aí eu descobri uma chave que é o que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo hoje. A primeira coisa: porque algumas pessoas na igreja davam os dízimos e as ofertas e estavam prosperando, estavam sendo abençoadas financeiramente, e pessoas que davam e não eram abençoadas de nada. E aí eu descobri que o segredo tá no seu coração. Nossa, Dani, parece óbvio isso, mas o óbvio precisa ser dito. Por que que o segredo está no seu coração? Aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Muitas vezes a gente está nas igrejas buscando a Deus para alcançar a nossa liberdade financeira. Ou seja, Deus, em vez de ser o fim, ele está sendo o meio para a gente alcançar alguma coisa. E Deus sempre tem que ser o fim das coisas, não o meio. Esse foi o primeiro ponto, né? Muitas vezes a gente está na igreja procurando saúde, reconciliação familiar, bênçãos financeiras para poder adorar a Deus de uma maneira melhor. Mas a gente não está realmente buscando a Deus pelo que Ele pode ofertar. Bênçãos materiais ou não, é Deus que importa. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tá lá, por mais que a gente pense que esteja,
E isso tem que ser uma autoanálise. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque tem gente que só pensa em dinheiro. Tem gente que só quer correr atrás de dinheiro. Tem gente que quer levar vantagem para conseguir mais as coisas, para ter mais acesso, para ter mais recursos financeiros. E aí acaba levando vantagem em tudo. E o segredo é esse. Quando a gente desapega desse sentimento de amor ao dinheiro, o dinheiro começa a vir pra gente. Esse é o ponto-chave. É fácil de fazer? Não é fácil. Principalmente se você já passou dos 30 anos, fica mais difícil. Porque o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade. Ou seja, ele vai se moldando de acordo com o meio que a gente tá. Até os 10 anos, o nosso cérebro é super neuroplástico, então a gente consegue se adaptar e se moldar a tudo e aprender muitas coisas. Depois, essa neuroplasticidade vai diminuindo. Quando chega nos 30 anos, 30, 35 anos, é mais fácil a gente continuar da maneira que a gente está do que a gente mudar. Por isso que muitas pessoas, depois dos 30 anos, não conseguem mais realizar as coisas, por causa dessa neuroplasticidade. Não é impossível, só é difícil. E a gente tem que aprender a mudar as coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar é esse comportamento de amor ao dinheiro, de apego e colocar o nosso coração onde ele realmente tem que estar. Todas as vezes que você perceber que você está correndo atrás de dinheiro, que você está só pensando nisso, que você não consegue pensar e focar em outra coisa, para tudo e ora a Deus. Faz uma oração. Fala, Deus, eu não quero pensar nisso. Deus, eu não quero ficar ansioso por causa disso. Eu não quero que isso enche o meu coração e a minha mente. Começa daí. Toda vez que você perceber isso, faz essa oração. São pequenas mudanças que a gente vai fazendo no nosso dia a dia para a gente conseguir atrair a prosperidade. Então, já levantei alguns pontos aqui para vocês pensarem. E o próximo ponto que eu quero levantar é sobre ajudar ao próximo. Muitas vezes a gente não ajuda o próximo por causa da nossa condição financeira. A gente acha que a gente só vai conseguir ajudar alguém quando a gente melhorar financeiramente. Aí a gente vai conseguir contribuir com essa pessoa, contribuir com a causa dela. Mas não necessariamente, gente, você precisa ajudar financeiramente. O seu tempo, a sua disposição em ajudar, que seja 5 minutos, coisas que você pode dar que você tem dentro da sua casa. É aquilo que está no seu coração. É tão gratificante ajudar uma pessoa e você saber que aquela pessoa mudou uma parte da vida dela por sua causa. Isso é tão gratificante que você vai querer começar a fazer isso espontaneamente, sem perceber. Lembra da neuroplasticidade? Você precisa se forçar. Inicialmente, você precisa ser intencional. Estou fazendo isso porque eu quero saber se vai dar certo. E automaticamente, conforme forem passando as semanas, você vai fazer isso sem pensar. Vai ser de coração. E aí as coisas vão começar a mudar. E aí lembra que eu falei que eu notei algo em comum em todos os cursos e palestras que eu vi por aí? De pessoas que estavam muito ricas, elas ajudavam o próximo. Sempre que eles fazem algo pela internet, assim, para vender curso, vender alguma apostila, vender alguma coisa, eles sempre focam nisso. Gente, eu quero que vocês mudem de vida, eu quero que vocês se transformem, eu quero que vocês se elevem assim como eu me elevei. A intenção tá sendo em ajudar. Talvez seja a forma intencional agora, de tipo, tô fazendo isso agora porque eu quero prosperar. E depois, quando virar a chavinha, eles percebem que era isso que eles precisavam fazer. E aí, num dos cursos que eu fiz, o cara, ele ensinava pessoas a crescer no Instagram. E aí ele fez uma reunião, tipo, aquelas reuniões tipo meeting, sabe? E aí ele perguntou para cada pessoa qual era o nicho dela e como ela pretendia ajudar as pessoas com aquilo. E aí várias pessoas de vários ramos falando de várias coisas. E uma das pessoas falou assim, eu sou enfermeira e eu não me importo com o que eu vou falar, eu só quero ganhar dinheiro. E aí ele falou assim, não, então você não vai ganhar nada, você tá errada. A primeira coisa que você precisa mudar é esse seu pensamento. Depois que você mudar esse seu pensamento aí, você volta e a gente conversa. O cara deu na lata dela. Por quê? Ele já entendeu que essa pessoa que só pensa em fazer vídeo e produzir para ganhar dinheiro, essa pessoa não vai prosperar. E as outras pessoas que, por mais que
inicialmente não pensem sobre ajudar realmente, mas esse vai ser meu foco de ajudar, essas pessoas vão prosperar. Então a chave tá aí, ajudar ao próximo e o desapego ao dinheiro. Isso faz todo sentido, porque você só vai conseguir ajudar verdadeiramente o próximo quando você tiver esse desapego do dinheiro. Porque enquanto você estiver apegado, você não vai ajudar, porque você acha que vai faltar. E não vai faltar. E uma outra coisa que eu sempre faço quando eu tô em apuros é olhar para o céu, olhar para a natureza e falar para Deus: Deus, essa é a verdadeira riqueza, que os homens não entendem. Eu entendo que isso é riqueza. Eu sei que no universo tem muito ouro, diamante, tá pairando assim sobre as nossas cabeças. Mas aqui nessa terra de homens, nessa terra física, eu preciso de dinheiro para fazer as coisas. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas, para pagar aquilo que está atrasado, para comprar aquilo que eu desejo muito. Eu preciso de dinheiro. Mas eu sei que a verdadeira riqueza não é essa. Então, que isso não tome o meu coração, que isso não tome a minha mente, que isso não me gere ansiedade. E eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor me dê visão, me dê entendimento e me dê direção do que fazer para alcançar esse meu objetivo. Você não está pedindo para Deus resolver seus problemas do dia para a noite. Você está pedindo para Deus uma direção do que você tem que fazer para conseguir alcançar esse objetivo financeiro. E você está mostrando para Ele que seu coração entende que a verdadeira riqueza não está em coisas materiais, mas que nessa terra de homens e nesse mundo físico que vivemos, a gente precisa disso para viver. A gente tem que ser bem claro e específico para Deus. Não que Ele não entenda, é claro que Ele entende. Ele entende o nosso desejo do coração, Ele entende os nossos pensamentos. Mas quando você é claro e objetivo para Deus, você está sendo claro e objetivo para você mesmo. E você tem que repetir essa oração até você acreditar nessa oração. Isso vai transformar o seu cérebro. Outro ponto importante: o meio que você vive te define, sim. Por muito tempo eu questionei essa frase, mas ela faz sentido quando você aprende sobre padrões de comportamento. Se você vive num meio em que as pessoas pensam pequeno e tem padrões de comportamento repetitivo que não te levam para cima, você vai ser uma dessas pessoas. Porque o meio sempre vence, o meio é mais forte. Se você quer pensar grande, você tem que ficar com pessoas grandes. Você tem que seguir perfis de pessoas grandes, não esses influencers que só querem ganhar seu dinheiro, mas de pessoas que realmente te levem a pensar, te levem a questionar, te deem soluções. Faça amizades construtivas e verdadeiras, pessoas que você vai conversar e vão te dar ideias do que fazer. E às vezes não é nem uma conversa profissional, é uma conversa de amigo em que a pessoa vai falar uma frase e você vai dar aquela mudança de mente. Por quê? O meio vai te mostrar padrões e o seu cérebro, que é neuroplástico, vai pegar esses padrões e incorporar em você. E pode reparar que pessoas que têm muito dinheiro andam com pessoas que têm dinheiro. E pessoas que querem ter dinheiro e começam a se esforçar para andar com essas pessoas, acabam também ganhando dinheiro. Não dá para você estar no primeiro degrau e chegar no último numa passada só. Não dá. Então vai indo aos poucos. Vai vendo amizades que te elevem. Vendo amizades que te colocam para cima e meios que te fazem ser mais produtivo e pensar. Essas são as chaves que eu encontrei de prosperidade. Então pensa sobre isso, analisa, anota, faz um gráfico, padrões de comportamento, seu meio, onde está seu coração e seus desejos e começa a aplicar hoje na sua vida. Se tiver dúvidas, me chama no particular e a gente conversa. Curte esse vídeo aqui, encaminha para todo mundo, salva ele para você voltar todas as vezes que você precisar e depois eu quero saber em quanto tempo demorou para você alcançar aquele seu desejo, aquele seu objetivo. A gente se vê na próxima.